Muito bem, estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD. Nesse quarto trimestre, estamos estudando as promessas de Deus para a igreja. E hoje, especificamente, o título da lição é As Promessas de Deus. Mas hoje, especificamente na lição de 20 de outubro de 2024, estaremos estudando as promessas de Deus para a igreja. O nosso Deus é um Deus de promessas e ele faz diversas promessas e ele vela para cumprir a sua palavra, porque ele é um Deus verdadeiro. Aquilo que ele fala, ele cumpre. E nós temos algumas promessas de Deus para a igreja. O texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo está edificada sobre esta pedra, que é Cristo, a pedra a qual a igreja está edificada. Tu és Pedro, segunda pessoa do singular, mas sobre esta pedra, terceira pessoa do singular, que é próprio Cristo, edificarei a minha igreja. A igreja é de Cristo, portanto, nós vemos que essa igreja está edificada sobre a pessoa de Cristo. A verdade prática, as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, são promessas de vida eterna, são promessas de poder e de glorificação final do nosso corpo. Vejamos então o texto e a leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Mateus, capítulo 28, verso 18 a 20. Depois leremos Marcos, capítulo 16, verso 15 a 18, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6 a 8. Em cada uma dessas leituras, veremos que há promessas maravilhosas de Deus. Vamos a Mateus 28, verso 18 a 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos agora ao texto de Marcos, capítulo 16, verso 15 a 18. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Atos, capítulo 1, versos 6 a 8. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos ao comentário dessa lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. A introdução. A igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora
do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela. Falemos da natureza da promessa. A palavra-chave aqui é igreja. A natureza da promessa de Deus para a igreja. A promessa de sinais sobrenaturais. O Evangelho de Mateus, do capítulo 28, do verso 18 a 20, revela o estabelecimento do que nós chamamos a grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nesta comissão, 3 palavras resumem a tarefa: ide, ensine e batize. Em Marcos 16, temos uma promessa de que sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Verso de número 17 do texto de Marcos 16. Dessa forma, como igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade de que o reino de Deus está agindo no mundo. Lucas capítulo 9, verso 2. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra e da evangelização. Também a segunda promessa que temos é a promessa de revestimento do poder. Com base na promessa de Cristo para os seus discípulos em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de uma capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, verso 8. Essa promessa desse revestimento, dessa virtude, do batismo no Espírito Santo, para capacitar o crente na transmissão das boas novas de salvação. Além do poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, bairro, cidade e nações. Verso de número 8. Portanto, estamos diante de uma promessa de uma capacitação espiritual, sobrenatural para a evangelização. Vamos ainda a terceiras promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo. Por isso, a natureza das promessas para a igreja é primariamente espiritual. Notemos como Jesus se refere à igreja em Mateus. Edificarei a minha igreja. Mateus 16, verso 18. A palavra grega para a igreja aqui é eclésia, e é um termo que remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Isto é possível pela obra poderosa de nosso Senhor na cruz. Por isso, a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 24. Ela é também chamada o templo de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. E esse templo somos nós, aonde o Espírito habita em nós. A igreja ainda é chamada de a noiva de Cristo, em Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27. Assim, a igreja é uma instituição espiritual, um organismo vivo que tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Marcos, capítulo 16, verso 18 a 20. Atos, capítulo 1, verso 6 a 8. Na sinopse, tópico 1, podemos dizer que as promessas de Cristo para a sua igreja atuam no âmbito espiritual e também no âmbito material.
Vamos ao ponto de número 2, as promessas de Deus para a igreja. A primeira promessa é a promessa da vida eterna, o estabelecimento da grande comissão de nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos capítulo 16, contamos que a primeira e grande promessa da igreja é a de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Quem nele crê será salvo, o que não crê será condenado. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se um membro do corpo de Cristo, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, desde o primeiro dia do seu arrependimento e fé. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5, 24 também fala dessa vida eterna. A promessa de poder é a segunda promessa. A primeira promessa, a promessa da vida eterna. A promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo, o membro de seu corpo, de acordo com lemos em Atos capítulo 1, verso 8, temos uma gloriosa promessa de um revestimento de poder do alto, para sermos instrumentos vivos e aonde sinais e milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos capítulo 1, versos 5 a 8, e foi experimentada naquele tempo. Vemos em Atos 10, versos 44 a 46, Pedro na casa de Cornélio, o recebimento do poder. Atos 19, verso 6, Paulo, quando chega a Éfeso, encontra ali 12 discípulos de João, que nem sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. Ao longo da história da igreja, a promessa da efusão do Espírito Santo tem sido confirmada novamente na vida de milhares de servos de Deus, que experimentam esse batismo no Espírito Santo todos os dias e que recebem dons espirituais preciosos para poderem realizar a obra de Deus com fé e com ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos os apóstolos ainda continua batizando hoje. Vamos à terceira promessa gloriosa, a promessa da glorificação do nosso corpo. No mesmo corpo do texto bíblico que se encontra a promessa do revestimento de poder em Atos capítulo 1, também se encontra a promessa da vinda do Senhor, aonde diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Atos capítulo 1, verso 11. A palavra de Deus nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João capítulo 3, verso 2. Quando nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e conheceremos como também ele nos conhece. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Que promessa gloriosa que temos da glorificação de nosso corpo. Esse corpo que é corruptível irá se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Vamos à sinopse do tópico 2. Em Cristo, cada crente recebe a promessa da vida eterna, do revestimento de poder pelo batismo no Espírito Santo e de um corpo glorificado que se dará por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ao terceiro ponto, condições para viver as promessas de Deus. Vamos a algumas condições. Primeiro, é preciso crer.
As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é a condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos, capítulo 2, verso 1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Romanos, capítulo 4, verso 3, conforme Gênesis 21, verso 5. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e de se fortalecer na força do seu poder. Efésios 6, verso 10. Segunda condição para viver as promessas de Deus: é preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Atos 1:8, Atos 2:1. Não importa o tempo que passa, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, e manteve-se fiel. Jó, capítulo 1, verso 21. Como Daniel, lançado na cova dos leões, ele mesmo assim permaneceu fiel ao Senhor. Daniel, capítulo 6, verso 9 e 10. Tomemos as palavras de Jesus. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, verso 2. Além de crer, além de ser fiel, a terceira condição é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, verso 49. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Assim, é tempo de estar na presença de Deus em santa obediência. Atos, capítulo 3, verso 19. A sinopse, tópico 3, nos diz que, segundo as Sagradas Escrituras, é necessário a igreja ter fé, ter fidelidade e ser obediente para poder viver a plenitude das promessas divinas. Com isso, nós concluímos os 3 tópicos da nossa lição, as promessas de Deus para a igreja. Vamos então agora à conclusão. As promessas de Deus para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, as promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final de nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Portanto, creiamos e busquemos a promessa, crendo, vivendo fielmente e também obedecendo a Deus. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição através das perguntas e respostas. Primeira pergunta: o que o Evangelho de Mateus 28, verso 18 a 20, revela? Revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo para os seus discípulos. Nessa comissão, há 3 palavras que resumem a tarefa: ide, ensine e batize, verso de número 19. Segunda pergunta: o que temos em Marcos 16? Em Marcos 16, temos uma promessa de sinais sobrenaturais
que ocorrem para confirmar a obra da grande comissão. Versículo Marcos 16, 17 e 18. Terceira pergunta: qual é a promessa que o Senhor Jesus fez em Atos 1? Aqui a promessa é de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. É a promessa do revestimento e do batismo no Espírito Santo. Vamos à quarta pergunta. Além da promessa de revestimento de poder em Atos 1, qual é a outra promessa que vemos nesse texto? E a resposta é a promessa da vinda do Senhor. Esse mesmo Jesus que foi levado, um dia há de voltar como vistes ir para o céu. Quinto, qual o valor da obediência a Deus? Resposta: tanto valor para Deus na obediência, que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. 1 Samuel 15, verso de número 22. Com isso, meus amados, nós concluímos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Semana que vem, iremos estudar a lição 4. Se você tem a sua revista, estude. Promessa e obediência. Promessa e obediência caminham juntas. Se queremos receber as promessas de Deus, devemos ser obedientes a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 242 pastas com mais de 7.030 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.